tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Jornada do Estudante Acima da Média, que é essa série em que eu tenho compartilhado com você alguns dos meus aprendizados e algumas das técnicas que eu utilizei para que eu me tornasse uma estudante acima da média e também que eu ensino na plataforma Estudante Smart. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim revelar para você um dos grandes segredos por trás de todo estudante de sucesso, por trás de toda pessoa que se torna um estudante acima da média e que consegue ter sucesso em tudo que depende dos estudos. E esse segredo é o hábito. Exatamente. Os hábitos são, digamos que, um ponto de partida para que você se torne um estudante acima da média. E quer saber o porquê disso? Simples. Os hábitos determinam e coordenam boa parte das ações que a gente tem no nosso dia a dia. Então tem muita coisa que a gente faz quase automaticamente. Tem alguma coisa que você repara na sua rotina? Conta pra mim, vai. Alguma coisa que você acha que é quase automática, que você nem se dá conta que fez. Se você acha que não tem nada automático, eu vou lembrar pra você algumas coisas que costumam ser hábitos de maioria das pessoas. Primeiro hábito que a gente costuma ter no nosso dia é assim que toca o despertador, você vai lá e aperta o botão pra ele parar de tocar, ou o botão soneca quando você é a pessoa que tem a mania do botãozinho de soneca. Depois, quando você realmente acorda, normalmente você vai escovar os dentes. E tem muita gente que escova os dentes quase dormindo ainda, sabe? A pessoa pega a pasta, pega a escova, coloca creme dental na escova, aí escova os dentes, depois enxágua a boca, tudo isso sem nem pensar no que ela está fazendo. Aí você toma banho, arruma a cama, toma café da manhã, escova os dentes de novo. Outras pessoas têm um hábito bem ruim, inclusive, que a pessoa acaba de acordar, ela pega o celular, abre alguma rede social pra ver alguma fofoca dos famosos, ou então pra conversar com alguém, ou então pra saber as novidades dos amigos, enfim. Ou até mesmo simplesmente pra ficar descendo o feed infinitamente. Então isso também é um hábito. Outro hábito, quando você vai sair, pra algum lugar, você calça os sapatos, porque muita gente costuma ficar de chinelo ou descalça em casa. E quando você chega em casa, você tira aquele tênis, aquela bota, aquela sandália que você colocou, enfim. Então, são hábitos que a gente tem, coisas que a gente faz sem nem pensar que tá fazendo. Que nem aquele docinho depois do almoço, por exemplo, ou então tomar um chá antes de você dormir, ou ler alguma coisa antes de dormir, enfim. São vários hábitos que todas as pessoas têm, hábitos comuns do dia a dia, sabe? E cada pessoa tem seus próprios hábitos também. Então tem gente que tem o hábito de ir até a cozinha, abre a geladeira e não pega nada. Simplesmente volta pra sala ou pro quarto, simplesmente tem o hábito de abrir a geladeira. Outras pessoas chegam na sala e ligam a TV, mesmo que elas não queiram assistir. Outras pessoas pegam o celular e colocam um fone no ouvido, mesmo que elas não estejam ouvindo música. São hábitos que as pessoas têm. E uma grande questão é que os estudantes têm hábitos. Quase todo estudante, para não dizer todos assim, mas 99% dos estudantes têm hábitos. E na maior parte das vezes são hábitos ruins. E esse que é o grande X da questão. Essa que é a nossa incógnita. Como é que os hábitos podem te ajudar, sendo que a maioria tem hábitos que são ruins? Simples, transformando hábitos ruins em hábitos bons, se livrando de hábitos que realmente não podem ser transformados e começando a aderir novos hábitos que seriam hábitos positivos. Quando um estudante percebe os hábitos ruins que ele tem, se livra desses hábitos e passa a ter hábitos bons na rotina, ele realmente vira o jogo. Por quê? Primeiro, porque o estudo passa a ser um hábito também, e segundo, que a pessoa vai estudar agregando conhecimentos a ela. Então ela vai estudar e vai ter atitudes no dia a dia dela que vão facilitar o aprendizado, que vão fazer com que ela consiga interpretar melhor as questões, com que ela consiga aprender mais rápido, desenvolver novas habilidades e assim por diante. Mas não pira, não se desespere pensando que você vai ter que abrir mão de todos os hábitos que você gosta. Porque muitas vezes você gosta de pegar o celular e ficar lá descendo o feed do Instagram, ou então lendo alguma fofoca na internet, ou conversando com os amigos no WhatsApp, e tudo bem. Também não pense que você vai ter que se livrar pra sempre do hábito de jogar videogame no final de semana. Não precisa. A gente pode equilibrar as coisas, implementar alguns hábitos bons para os seus estudos, sem deixar de ter aquele momento, sabe, que é um momento de diversão para você, de lazer para você, enfim. Equilíbrio é a palavra-chave nos estudos, então é importante que você mude hábitos que realmente estão atrapalhando você, implemente novos hábitos, mas que você se dê momentos de descanso, de relaxar, de se divertir com os amigos, de ter o seu lazer ali, independentemente do que seja, ok? Também não quero dizer que é uma coisa que vai demorar muito. Muitas pessoas pensam que para mudar um hábito elas precisam de anos e anos e anos.
anos. Até porque normalmente a gente leva anos pra construir alguns hábitos que a gente nem percebe que tem, né? Então você escova os dentes, porque desde criança você escova os dentes assim que acorda e depois das refeições. Você tem o hábito da sobremesa, por exemplo, porque quando você era criança tinha sobremesa, e assim por diante. Mas quando a gente fica consciente de que tem que mudar um hábito, a gente pode conseguir implementar um hábito novo no nosso dia a dia, nos nossos estudos, em algumas semanas, tá? Tem estudos que provam que em cerca de 21 dias, ou seja, 3 semanas, você já consegue implementar alguns hábitos e já consegue trazer mudanças no teu estudo. Então é uma coisa muito massa, porque em pouco tempo você já pode ter melhorias e um hábito que você muda, que você implementa, traz melhorias pra você. E terceira coisa, não se assuste pensando que é absurdamente difícil mudar um hábito. Assim como não precisa ser uma coisa super demorada, também não precisa ser algo difícil. Se engana quem pensa que hábitos bons são automaticamente hábitos chatos. Na verdade, tem muita coisa legal que você pode tornar um hábito na sua vida e que vai agregar pro seu estudo, sabe? Então, sai dessa bolha de que a pessoa que tem bons hábitos no estudo é aquela pessoa nerd CDF do filme que nem tem amigos, tá? A pessoa que tem hábitos bons normalmente acaba tendo mais tempo pra coisas que ela gosta, ela consegue equilibrar com a diversão dela, com o descanso dela e assim por diante. Então entenda que não, você não precisa virar a pessoa chata só porque você vai ter hábitos bons no seu estudo e não vai ser algo tão difícil quanto você pensa. Ai, Li, mas por que é tão importante assim que eu transforme hábitos ruins em hábitos bons? E por que é tão importante que eu tenha hábitos bons nos estudos, né? Pra que isso? Simples, porque os hábitos bons trazem resultado de curto, médio e longo prazos. Então, explicando melhor para você entender. Um hábito bom que você começa a aplicar nos seus estudos, depois de alguns dias, você já tem resultados. Se você analisar cerca de 21 dias, ou seja, 3 semanas, você já começa a ter resultados muito perceptíveis. Então, você vai estudar mais rápido, vai ter uma velocidade melhor para aprender, você não vai levar tanto tempo tentando fazer um resumo, por exemplo, vai ter muito mais facilidade para isso. Você vai perceber que assuntos que pareciam complexos, parecem que não são mais tão complexos assim. Então, no dia a dia, você já vê essa melhoria no seu estudo, já vê um avanço no seu estudo, sabe? Não fica mais tão perdido em algum assunto que antes parecia difícil pra você, porque hábitos facilitam o seu aprendizado. Eles automatizam, digamos assim, aquele processo do cérebro querer processar as informações e entender o que você estudou, sabe? Depois de algumas semanas, aproximadamente 8 semanas aplicando um hábito que funciona e otimizando também com outros hábitos bons pros seus estudos, a melhoria é melhor ainda. A melhoria é melhor ainda, essa foi boa, né? Mas você vai perceber mais melhorias. Por quê? Porque você vai conseguir consolidar o aprendizado. O que significa consolidar o aprendizado? Você realmente vai aprender o que você estuda. Você não vai mais ser aquela pessoa que só decora a informação para uma prova ou então que entende superficialmente, sabe? Você realmente vai aprender aquela informação. Quando você aprende uma informação, o que acontece é que automaticamente as suas notas vão subindo, suas notas melhoram. Por quê? Porque a nota é um reflexo do aprendizado. Lembra, já falei isso por aqui. Então é muito importante que você entenda que depois de aproximadamente 7, 8 semanas aplicando alguns hábitos bons nos seus estudos, mudando os seus hábitos, melhorando a forma como você lida com o estudo no dia a dia, você vai ter notas melhores e vai ter um aprendizado muito melhor, né? O que é até mais importante que a nota, mas eu sei que a gente gosta da nota bonita no boletim, não é mesmo? Mas enfim, você vai conseguir melhorar o aprendizado e melhorar as notas também. Bom, e se em algumas semanas você já tem resultado, imagina em um ano aplicando um hábito bom aos seus estudos. Com certeza um resultado maior ainda. Então o que vai acontecer é que além de consolidar o aprendizado, ter mais facilidade, mais velocidade enquanto você aprende, você vai ter o estudo como algo automático no seu dia a dia. Isso vai trazer mais tranquilidade em semanas de provas, um preparo muito melhor para grandes provas, testes, exames, simulados, enfim. Essas provas de concurso de bolsa, vestibular, vestibulinho e assim por diante, porque você realmente vai se tornar acima da média. E a pessoa que é acima da média nos estudos dela, ela começa a ter resultados melhores em tudo que ela faz que envolve os estudos, entende? Então, um único hábito bom já traz esse resultado. Agora imagina um conjunto de hábitos bons que você implementa. É um resultado maior ainda, sabe? Isso vai ser elevado à potência, assim. Por quê? Porque você vai conseguir otimizar os seus estudos, reduzir o tempo que você estuda, vai reduzir também a dificuldade que você tem na maioria das matérias. Então, pequenos hábitos no seu estudo podem facilitar muito para que você consiga ter mais oportunidades no seu estudo, mais resultados no seu estudo. Bom, e como o hábito, então, torna algo automático na nossa rotina e faz com que o cérebro não coloque barreiras para tomar aquela atitude, você pode imaginar que, assim como um hábito bom traz consequências de curto, médio e longo prazos e melhoram resultados no estudo, é fato que um único hábito ruim já pode causar estrago no curto prazo, no médio e no longo prazo também. Então, um exemplo aqui para você. Imagina aquele hábito que muitas pessoas têm nos estudos, que é o hábito de, do nada, você interromper o que tá fazendo pra mexer no WhatsApp
WhatsApp, jogar videogame, conversar com os amigos, ler fofoca, fazer algum teste, ver receitas que você nunca vai colocar em prática, enfim. Essas coisas que interrompem os estudos do nada, fora do momento de pausa, sabe? Então, em poucas semanas, esse hábito ruim já vai trazer prejuízo. Por quê? Porque você vai acumular matéria, afinal de contas, sempre que você vai estudar, você para do nada e deixa pra depois, porque você vai parar ali pra fazer alguma coisa aleatória que não era pra ser feita naquele momento. Você vai atrasar trabalhos, lições de casa, deveres, tarefas, coisas importantes. Quando chegar a semana de prova, vem o desespero, porque você não estudou, ainda tá com um monte de coisa atrasada, e aí você vai ter que ficar naquele desespero, correndo, tentar aprender o conteúdo na véspera da prova, e obviamente sua nota cai, né? Então, em poucas semanas, olha só o prejuízo de um único hábito ruim, sabe? E se em 3 semanas já acontece isso, ou seja, esse prejuízo de atraso, falta de tempo, notas baixas nos trabalhos e lições de casa, enfim, em 8 semanas, depois de um tempinho ali, você tendo esse hábito ruim, você vai fazer o quê? Vai ter notas caindo drasticamente nas provas, nos trabalhos, nos simulados, provões e assim por diante. E se você tiver esse hábito ao longo de um ano inteiro, você vai perceber no finalzinho do ano que seu estudo foi absurdamente fraco, porque você não cortou esse mal pela raiz quando você percebeu esse hábito. Isto é, se você percebeu, né? Porque muitas vezes você faz isso sem nem perceber, e aí você vai atrasar os próximos anos do seu estudo, entende? Então, se um único hábito ruim é capaz de fazer isso, imagina agora vários hábitos ruins, né? Por quê? Porque muita gente tem um conjunto de hábitos ruins. Então tem muita gente que tem um hábito ruim, que é não ter um sono produtivo. Tem muita gente que tem esse hábito ruim de interromper o estudo do nada, de procrastinar e assim por diante. Então imagina um conjunto de hábitos ruins. Vão ser uma bomba atômica nos seus estudos, entende? Eles vão prejudicar os seus estudos em várias esferas diferentes. E aí quando chegar futuramente a hora de um vestibular, ou então de um concurso, de alguma coisa que exige aprendizado, seu estudo foi tão fraco que você ou vai desistir e nem vai tentar, ou vai ser aquela pessoa que vai ficar no desespero tentando recuperar todo o tempo perdido de uma vez só, que vai ser muito mais difícil. Então, deu pra perceber que realmente é importante mudar os hábitos e ter hábitos bons em relação aos seus estudos, né? E eu sei que isso pode parecer pra você uma coisa muito difícil, porque às vezes o hábito ruim que você tem é um hábito que parece que está enraizado em você. Mas uma coisa que facilita isso é associar o novo hábito que você quer criar com alguma coisa que você gosta de fazer. Um exemplo disso é uma amiga minha que alguns anos atrás queria fazer uma prova que era muito importante pra ela, só que ela tinha muita dificuldade pra estudar e ela não tinha uma rotina de estudos, não tinha um hábito de estudar, sabe? Então eu falei, amiga, vamos lá, vou te ajudar nesse projeto aqui pra você conseguir alcançar o resultado que você quer, pra você conseguir fazer a prova, enfim. Ou pelo menos pra ela aprender melhor e com mais facilidade. Então a gente tinha algumas regrinhas. A primeira é que ela sempre ia estudar no mesmo local, então a gente ia até um local específico que era mais silencioso, mais calmo, pra que ela conseguisse estudar. A segunda é que ela ia estudar diariamente, de segunda a sexta-feira, sabe? Final de semana não, mas segunda a sexta-feira sim. E que ela ia sempre começar mais ou menos no mesmo horário. A gente não colocava um tempo máximo pra ela terminar o conteúdo, porque nessa época eu já entendia que a qualidade do estudo vale muito mais a pena do que o tempo, né? Então você não tem que focar na quantidade de horas que vai estudar, e sim realmente aprender aquele conteúdo. Só que a gente determinou um momento pra ela começar o estudo, sabe? Como se fosse um momento de ir pra escola, digamos assim. A diferença é que não era a escola. Então ela começou a criar esse hábito e começou a estudar com muito mais facilidade por ter criado essa rotininha. E uma coisa que ajudou muito é que na hora de voltar pra casa dela, ela sempre passava perto do trabalho do namorado dela e ela ia lá, falava com ele, enfim. Isso potencializou esse hábito. Por quê? Porque ela associou uma coisa que era nova pra ela, que era importante pro estudo dela, que era estudar ali diariamente, né? Que era uma coisa que pra ela era meio chata no começo e depois virou meio que parte da rotina, ela começou a gostar de estudar, com uma coisa que ela já gostava de fazer, que era passar no trabalho do namorado dela. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você quer implementar um novo hábito, mas ele parece algo difícil pra você, você pode se presentear depois desse hábito com uma coisa simples, mas que é legal pra você e que já é habitual, sabe? Então, por exemplo, você quer estudar, só que sempre tem um horário que você gosta de ver a sua série favorita, então coloca o momento do estudo antes do momento da série, pra você já ir impulsionado ali, que você vai estudar e depois vai ter aquela série que você vai ver como recompensa, entende? Então isso potencializa muito também o seu hábito. Nossa, Ali, amei essa ideia, mas o meu problema é que eu tenho muitos hábitos ruins. Como é que eu faço então pra me livrar deles de uma vez por todas? Ok, vamos lá então pra você entender como se livrar dos hábitos ruins pra conseguir colocar os hábitos novos na sua rotina. Primeira coisa, identifique os hábitos ruins. É muito importante que você saiba literalmente cada um dos hábitos que atrapalham o seu estudo. E pode ser que alguns você já tenha percebido aqui agora. Outros vão demorar um pouco mais pra que você perceba. E tudo bem. Mas vai analisando ao longo dos próximos dias quais coisas que são quase automáticas no seu dia a dia, mas que atrapalham o seu aprendizado. Por exemplo,
a mania de, na hora de você estudar, ligar a televisão ou então colocar uma série que você gosta, sendo que isso vai desconcentrar você. Ou então a mania de você parar o meio do estudo pra jogar videogame por horas. Ou aquela sonequinha no meio do estudo que acaba virando um sono de 12 horas seguidas, sabe? Você nem termina o conteúdo. Então veja quais são os hábitos ruins que você tem. Primeiro, identifique que eles existem, porque identificando a existência deles, aí sim você vai conseguir se livrar deles. Segunda coisa, identifique a causa, sabe? A origem daquele hábito. Inclusive, tem estudos que mostram que alguns hábitos surgem por motivos que parecem bem absurdos. Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de toda sexta-feira, por exemplo, elas vão até uma lanchonete específica, elas se enchem de hambúrguer e elas ficam com vários problemas de saúde, sendo que na verdade o que elas realmente gostam nem é o lanche. Elas gostam do momento de estar na lanchonete com os amigos, conversando num ambiente legal, entende? Então a pessoa que tem esse tipo de hábito, como é que ela vai se livrar desse hábito? Ela vai identificar que a razão pela qual ela vai à lanchonete toda sexta-feira à noite não é o hambúrguer, e sim a companhia das pessoas. Então ela pode substituir isso por um momento em que ela vai ter a companhia dos amigos dela sem que ela esteja numa lanchonete, entende? Então você pode tirar hábitos ruins identificando qual foi a causa deles, porque todo hábito surge por um motivo. Então, por exemplo, a pessoa que resolve dormir no meio dos estudos porque ela cansou e ela nunca termina o conteúdo porque ela sempre para pra dormir quando deveria estudar. Por que surgiu isso? Porque essa pessoa certamente não tem uma boa rotina de sono. Então ela sente sono no meio do conteúdo que ela vai estudar. Ou então porque ela quer estudar tudo de uma vez e fica cansativo. Então ela precisa dividir aquele conteúdo em blocos para que ela não canse tanto e faça pequenas pausas para tomar água, para ir ao banheiro, respirar fundo, enfim, se exercitar, fazer alguma coisa que vai tirar aquele sono, aquela preguiça, sabe? Então identifique a causa dos seus hábitos, depois que você sabe quais são eles, para que você consiga se livrar deles. Depois que você identifica os hábitos e também a causa deles, é hora de você começar a fazer as substituições, sabe? Momento Bela Gil. Você pode substituir por... Então comece a encontrar hábitos bons para sua rotina e principalmente associe aquele hábito a outras coisas legais e prazerosas para você, para que você tenha um incentivo, digamos assim. Assim como no caso da minha amiga, que para ela criar o hábito de estudar com mais facilidade, ela toda vez que ia estudar, passava depois no trabalho do namorado dela, nem que fosse para dizer oi e depois ir embora para casa, mas era uma coisa que a ajudava a manter o hábito. Então, coloque pequenas coisas que vão ajudar você a manter o hábito. Não precisa ser algo grandioso, pode ser uma coisa muito simples, mas que vai incentivar você a manter a consistência naquele hábito. Inclusive, o quarto passo é justamente esse, ter consistência. Quando você cria um hábito, você não pode querer implementar esse hábito praticando uma vez por mês, sabe? Você precisa realmente criar uma rotina, criar uma disciplina. Inclusive é por isso que muitas pessoas, quando começam a fazer aula de dança, elas têm aula de dança quase todos os dias. Inclusive eu fazia aula de dança de segunda a sexta-feira, porque você cria o hábito muito mais rápido quando você faz algo com mais consistência, ou seja, com uma frequência melhor, do que quando você faz uma coisa uma vez a cada 10 gerações, sabe? Então, para você criar consistência, é importante você entender aquilo que eu já falei por aqui também na jornada, que estudar um pouquinho a cada dia vale mais a pena do que você querer estudar um monte de uma vez só, né? Então, aplique seus hábitos aos pouquinhos, mas diariamente de preferência. Se você não puder diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, 4, enfim, para você conseguir criar consistência mais rápido. Porque quanto mais rápido você cria consistência, melhor você vai conseguir manter aquele hábito, melhor você vai conseguir ter resultados a longo prazo, tá? Aliás, aqui vai uma colher de chá. Para ajudar você a manter a consistência nos seus hábitos importantes para os seus estudos, é interessante que você anote os dias em que você vai fazer aquele hábito novo. Então pode pegar um calendário, um planner, cronograma, ou simplesmente uma folha sulfite e colocar os dias da semana, ou então todos os dias do mês. E coloca segunda, terça, quarta, quinta, enfim, os dias em que você vai cumprir aquele hábito, e aí sempre que você cumprir, você marca um ok, um feito, ou então coloca, sei lá, pinta de verde, coloca um símbolo que represente pra você que você cumpriu, enfim. Primeiro porque isso vai ajudar você a lembrar de cumprir aquele hábito. Isso porque quando um hábito é novo, quando é uma coisa nova pra colocar na rotina, a gente tende a esquecer às vezes. E também para que depois de algumas semanas ou alguns meses você perceba que você conseguiu manter a consistência e que está realmente virando algo automático. E o nosso quinto passo aqui para você se livrar dos hábitos ruins e ter hábitos bons nos estudos é você trabalhar com meta e recompensa. Ou seja, imagina que você quer melhorar a interpretação de textos para conseguir ler com mais facilidade, entender melhor as questões de uma prova, para conseguir ter um desempenho mais alto. Essa é a sua meta. O hábito que você vai usar é o hábito da leitura. E a sua frequência desse
esse hábito vai ser diária, então todos os dias você vai ler um pouquinho. Pode ser que você leia 3 páginas, um capítulo, ou então que você leia todas as manhãs, ou então todas as noites, ou depois do almoço. Isso que determina você, ok? Então a tua meta é essa, é melhorar a interpretação por meio da leitura, e aí você vai então criar esse hábito de ler um pouquinho diariamente, porque quando a gente lê diariamente, a gente automaticamente cria vocabulário, entende melhor também o que a gente está lendo e consegue interpretar com muito mais facilidade. Então, inserindo esse hábito, você colocou que tem aquela meta e vai ter que ter uma recompensa também, além daquela recompensa do seu dia a dia, sabe? Então, é importante ter uma recompensa grande, digamos assim, uma coisa maior. Não precisa ser algo de outro mundo, mas uma recompensa que é interessante pra você. Pra quê? Para que quando você consiga atingir aquela meta, o seu cérebro perceba que ele foi recompensado. Perceba que o esforço dele valeu a pena, porque aí ele vai querer manter aquela atividade, porque ele sabe que ele frequentemente vai ser presenteado, digamos assim, por manter aquela atividade. E chega um momento em que ela fica praticamente automática pra você, assim como escovar os dentes, assim como levantar da cama, assim como abrir o WhatsApp, assim que você pega o celular, enfim. Então você vai tornar o seu estudo, ou então aquele hábito importante pro estudo, como por exemplo o hábito da leitura, uma coisa que vai ser importante pra você. Ok, Li, então acho que agora eu estou prontíssima para implementar 25 novos hábitos nos meus estudos. Uhul! Espera aí. Não dá pra ser assim também, né? Tem alguns erros que podem surgir quando você quer mudar hábitos, e um deles é justamente querer mudar todos os hábitos da vida de uma vez só. Não dá pra fazer isso. Você levou anos pra desenvolver todos os hábitos ruins que você tem. Então não queira se livrar de todos eles e colocar 25 novos hábitos bons da noite pro dia. Inclusive é por isso que na Estudante Smart, muitos alunos nem percebiam que estavam ali desenvolvendo hábitos novos. Um hábito, por exemplo, em relação ao horário de acordar, hábito em relação à leitura. Por quê? Porque eles foram aprendendo isso gradativamente. Depois que eles já tinham tido tempo suficiente para dominar um hábito, aí sim que eles partiam para o outro. Então é importante que você estabeleça hábitos e que esses hábitos sejam gradativos para você. Então não tenta mudar todos de uma vez só. Começa com um, depois que você mudou aquele hábito, parte para outro, e assim por diante, até que você vire uma pessoa renovada que realmente tem muitos hábitos bons nos seus estudos. E o segundo erro a ser evitado é querer mudar um hábito drasticamente, sendo que é um hábito que está enraizado em você há décadas. Por exemplo, se você sempre acordou às 9 horas da manhã, não queira começar de um dia pro outro acordar às 5 horas da manhã, porque é um choque de realidade isso, entende? Por exemplo, quando eu quis parar de tomar refrigerante, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, e eu decidi que eu ia parar de tomar refrigerante. Só que eu não parei assim da noite pro dia e nunca mais coloquei refrigerante na boca. Eu comecei a retirar aos pouquinhos alguns refrigerantes, e aí depois de algumas semanas eu simplesmente nem tinha mais vontade de tomar refrigerante, e eis que estou aqui há muitos anos sem refrigerante. Então, a pessoa que quer acordar mais cedo, por exemplo, ela não vai colocar assim, ok, eu acordo às 9 hoje, amanhã eu já começo a acordar às 4h50 da madrugada. Começa a reduzir aos poucos. Você acorda às 9, durante 10 anos acordando às 9, então começa a acordar depois às 8h30, depois às 8, às 7. Quando você perceber, você vai acordar no horário que você quer com muito mais facilidade e sem esse choque de realidade, tá? Então respeite o processo, respeite o seu ritmo, não tente mudar um hábito de uma vez só, porque você pode se decepcionar e desistir na metade do caminho. E com isso, então, agora eu quero convidar você para participar do nosso aulão do dia 6 de outubro, para você aprender ainda mais como se tornar um estudante acima da média em 8 semanas, que é um tempo em que você consegue consolidar alguns hábitos e consegue ter grandes mudanças nos seus estudos. O aulão vai ser ao vivo, vai ser gratuito e vai ser online, então você pode participar. Basta se inscrever no link que tem na descrição aqui desse vídeo, ok? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou, qual hábito que você quer mudar nos seus estudos, o primeiro hábito que você vai mudar já, conta aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Clica no gostei se você não clicou no gostei até agora e se inscreve aqui se você não conhecia ainda e a gente se vê por aí. Super abraço e tchau!